A roda dos enjeitados é um tema que lhe diz alguma coisa? Isso não era antigamente que os filhos rejeitados e qualquer coisa assim? É isso mesmo. E porquê roda? Tem ideia porque se chama roda a isto? Porque era mais fácil estar do lado de fora, pôr as crianças e rodar para o lado de dentro. Portanto, Em vez de ser uma porta e baterem à porta. Penso que seja isso. E em vez de ser era o quê? Era Tipo uma pedra, uma mó de moinho, qualquer coisa assim. Já são muitos anos que já passou da escola, já há muita coisa que já falha. E também já foi muitos anos que passou deste fenómeno. Estes meninos enjeitados, isto também... Normalmente eram filhos das criadas na altura, dos patrões e as gravidezes encobertas. E para não dar a conhecer, entregavam a criança. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Até à segunda metade do século XIX, à semelhança de outros países católicos do sul da Europa, existia em Portugal o sistema da roda. Um mecanismo de madeira rotativo colocado numa parede ou janela discreta de um hospital ou de uma casa religiosa. Ao rodar, tocava uma sineta para alertar para a chegada de uma nova criança abandonada de forma anónima, muitas vezes acompanhada por uma nota escrita, uma medalha, um bilhete cortado ao meio. Um sinal que permitiria, quem sabe um dia, recuperar o filho ou a filha num momento de menor aperto económico ou de nova posição social. Mas o abandono infantil foi também, muitas vezes, marcado por razões de ordem moral e religiosa. Para entender o fenómeno da roda, é preciso recuar a um tempo de elevada natalidade e mortalidade, profundas desigualdades, ausências do Estado e de medidas de proteção social. Tempos em que os conceitos de família e da infância eram profundamente diferentes dos da atualidade. Por todo o país existiram rodas. Em Lisboa, foi a Santa Casa da Misericórdia que recebeu a esmagadora maioria dos abandonados, os expostos, como eram chamados. Histórias de superação e também, naturalmente, de dificuldades económicas que levaram, por exemplo, à criação da Lotaria Nacional, como forma de suprir as necessidades da instituição. Ainda hoje, uma poderosa metáfora do jogo de sorte e de azar que marcou a vida de muitos dos nossos antepassados. Há números irresistíveis. Lotaria de Natal no Supertaluda de 300 mil contos. Imagine que lhe sai assim. Dia 18 anda à roda. Neste episódio de Histórias de Lisboa, vamos conhecer as histórias das crianças expostas ao abandono, a história dos meninos da roda. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros.
Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Conosco, para nos falar sobre este tema, temos a Joana Vieira Paulino. Ela é investigadora do Instituto de História Contemporânea e, desde há mais de uma década, estuda este tema. Joana, bem-vinda, primeiro de tudo. Obrigada, e obrigada pelo convite. Obrigado eu por ter aceitado e por estares cá e nos explicares, assim, de repente, o que é que são os expostos. Os expostos são crianças que eram abandonadas, também chamadas de enjeitados, e eram abandonadas normalmente desde a época medieval, época moderna, na designada roda. A roda funcionava mais ou menos como aquilo que nós vemos hoje como um torniquete do metro, em que a criança era colocada no interior da roda, a roda girava, normalmente ela situava-se numa instituição, a chamada Casa da Roda, numa janela, e do lado dentro dessa instituição estava alguém que acolhia a criança, a chamada rodeira, que lhe dava os primeiros cuidados de saúde imediatos. Imediatamente essa criança era batizada e depois mais tarde enviada para amas ternas. Portanto, também estava no fundo a abandonar, exatamente, de forma anónima, esta criança. Exato, a roda permitia-se mesmo anonimato, porque a mãe deixava a criança sem que fosse identificada, tocava num sino, e do outro lado alguém recolhia essa criança sem que a abandonadora, dizer, fosse identificada. Já vamos perceber como é que chegámos aqui, a este momento em que é necessário, não é necessário, é uma realidade, não é? Abandonar crianças desta forma e criar um mecanismo para as abandonar. Talvez fosse útil recuarmos um pouco no tempo e perceber como é que é esta história do abandono das crianças. Enfim, imagino que o abandono, a necessidade ou a infelicidade de deixar os filhos seja algo que nós consigamos registar e identificar há alguns séculos atrás. Sim, sem dúvida que estas crianças eram abandonadas, sobretudo pela pobreza do pai, pela pobreza da mãe, muitas vezes porque a mãe era uma mãe solteira, que não tinha meios para manter esta criança, não poderia continuar a trabalhar e, portanto, nessa fase inicial da sua vida, e, portanto, acabaria por optar por abandoná-la. Poderiam ser também, em muitos casos, filhos ilegítimos, frutos de relações ilegítimas, e que, por esse motivo, para salvaguarda da honra feminina, acabavam por ser abandonados na roda. Estamos a falar de razões económicas. Exato. E razões morais. Exato. Sim. Sobretudo razões económicas, mas as razões morais também pesavam bastante. E quando é que começam, digamos, as instituições a tomarem a si própria este fenómeno a seu cargo? A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por exemplo, foi criada no século XV pela Rainha Dona Leonor, durante a sua regência. E foi nesta altura que se começou a forjar, no fundo, uma instituição de assistência, inicialmente vocacionada sobretudo para os presos, para os pobres e para os doentes. No fundo, as crianças abandonadas, ainda que pudessem pertencer a este grupo de pobres, não estavam consideradas nos compromissos iniciais da Misericórdia. E inicialmente a instituição, a Casa da Roda, situava-se no Hospital de Todos os Santos. Ok, portanto, bem no centro de Lisboa, perto do Rossio, onde é atualmente o Rossio. Exatamente. A Roda ficava na altura no que é hoje a nossa Rua da Betesga. Ok, portanto, aquela pequena rua que liga a Praça da Figueira ao Rossio. Também ela muito, muito fechada e que permitia este anonimato. Sim. Exatamente. Já no século XVI, as Misericórdias acabaram por assumir a administração dos hospitais e, portanto, o Hospital Real de Todos os Santos passou a ser administrado pela Misericórdia de Lisboa, e foi neste sentido que ela acabou por assumir a tutela, quase de forma indireta também, da Casa da Roda. A Santa Casa da Misericórdia, na altura, pouca gente sabe também, mas antes do terremoto não se situava onde se situa atualmente, que é perto da igreja de São Roque, não é? Ao bairro Alto, mas encontrava-se onde é a Conceição Velha. Portanto, imagino que lá tivesse havido também, chegou a haver roda, ou a roda estava no Hospital Real de Todos os Santos? Chegou a haver roda também, na Conceição Velha, e depois, na altura do terremoto, transitaram por vários locais. Portanto, a atual igreja da Conceição Velha, exato, só para explicar, muito perto do Campo das Espolas, entre o Terreiro do Paço, exato, e o Campo das Espolas, um portal manuelino extraordinário que lá está a marcar a igreja. Exato. Sim.
E depois, na altura do terremoto, acabaram por transitar por vários locais, inclusive de forma muito temporária estiveram em tendas até ocuparem o que hoje o edifício que nós hoje conhecemos. Portanto, as crianças eram entregues a um espaço que eram tendas. Exato. A cidade toda estava destruída. Exatamente. Sim. De facto, todas essas vicissitudes. Depois, já antes tinha acontecido o incêndio do Hospital Real Todos os Santos, imagino que também tenha perturbado muito isto, mas o terremoto deve ter perturbado muito a questão da mortalidade infantil, não é? Claro. E portanto, é aí que começa a ganhar forma esta ligação da Misericórdia, digamos, à roda, porque em 1783, não é? Há aqui uma decisão importante que é tomada a nível mais central, digamos assim. Exato, a criação da lotaria, nomeadamente para, numa situação de bastante precariedade financeira, conseguirem financiar a criação, em parte, também dos postos, porque, dado um abandono crescente e uma elevada mortalidade, existiam imensos custos com a criação destas menores e, portanto, era necessário criar alternativas, e uma dessas alternativas foi a lotaria, que servia, em parte, para financiar o Hospital dos Postos, a Casa dos Postos. Então aqui temos esta ligação ancestral, que é um pouco estranha, nós já estamos muito habituados, mas porquê que a Santa Casa da Misericórdia tem alguma coisa a ver com os jogos de sorte e de azar e na verdade tem a ver com esta necessidade de financiar este problema. Portanto, era um problema já grande nesta altura. Era um problema já grande, sim, inclusive a falta de amas, a falta de dinheiro para pagar às amas, algumas fraudes que também existiam a nível institucional e, portanto, tudo isto fez com que fosse necessário procurar esta alternativa, sim. Também ela, de alguma forma, acaba por estar ligada ao ciclo de vida destas crianças, que é uma roda da fortuna. Nós não sabemos se elas vão ter sorte, se vão sobreviver, se vão ser integradas numa família, ou se efetivamente acabam por não o ser, acabam por ser marginalizadas e muitas delas acabam também por falecer. Não era bom ser menino da roda? Dependia das circunstâncias a quem eram entregues, acredito. Mas há indícios de que a esperança de vida não era elevada. Sim, a esperança de vida era bastante baixa, até porque a partir destas crianças eram levadas para amas residentes, sobretudo em zonas rurais, transportadas em burros, amontoadas, e portanto muitas delas acabavam por chegar ao destino já mortas. Portanto a mortalidade era bastante elevada. Também estas crianças eram muitas vezes vistas como uma mão de obra e portanto rapidamente começavam a trabalhar, nem todas eram integradas nas famílias como se fossem um filho. E portanto sim, existia um estigma associado ao seu nome, disposto, que por exemplo aparece na documentação, e também ao próprio colar com que eles tinham que se fazer acompanhar para serem identificados pelos fiscalizadores locais. Ok, portanto tinha uma marca distintiva. Tinha uma marca distintiva, sim. Que colar era esse? Era um colar gravado com o número de registro da criança na instituição. Não quero ser dramático, mas faz-me lembrar um pouco as crianças nos campos de concentração, não é? De alguma forma. Enfim, e também outras coisas de que falaste aí, também gostava de densificar um pouco, mas antes de entrarmos nessa questão até das amas e das zonas do território para onde iam muito estas crianças, estamos a falar desse período em que isto tudo preside uma vontade de permitir que aquelas crianças não morram no fundo, não é? Elas vão ter uma mortalidade muito elevada, mas imagino que o infanticídio, o aborto ilegal necessariamente, não é? Mas o aborto feito sem condições, poderia ser uma questão nesses alvores do final do século XVIII e início do século XIX. Exatamente, em 1783 Pinamanique procurou generalizar as rodas e as casas da roda, e o objetivo era essencialmente populacionista. Ou seja, evitar o aborto, evitar o infanticídio, fazer com que estas crianças fossem no futuro uma população útil, que fosse produtiva para o seu país. Nesta altura, obviamente, já existia a Roda de Lisboa e, portanto, foram tomadas medidas particulares no que diz respeito à cidade, nomeadamente contratação de mais amas, mas um pouco por todo o reino tentou-se generalizar esta existência de rodas, até para, de alguma forma, fazer diminuir o abandono em rodas vizinhas, sobretudo em Lisboa, que era a mais procurada, também por existir o hospital, um grande hospital onde muitas mães vinham ter os seus filhos. Portanto, as mães das circunscrições vizinhas vinham entregar os seus filhos à Roda de Lisboa? Sim, muitas delas, inclusive, depois de os ter no hospital, mais tarde no Hospital de São José,
a própria Misericórdia oferecia o transporte destas crianças para a Casa da Roda. Portanto, as mães tinham os filhos. A Misericórdia das localidades delas. De Lisboa. Nas Misericórdias, por exemplo, nas câmaras municipais, por exemplo, de Torres Vedras, existiam também mulheres que eram pagas para transportar as crianças para Lisboa. Pagas por quem? Pagas pelas câmaras. Pelo próprio concelho. Pelo próprio concelho, porque a criação destas crianças nesses municípios implicava o lançamento de fintas, o lançamento de impostos, e, portanto, a população obviamente não queria o aumento dos seus próprios impostos locais e, portanto, estas crianças eram entregues em Lisboa. Ok. A própria Câmara tinha noção de que não tinha capacidade de levar a cabo nomeadamente esse regulamento do Pinamanique e, portanto, a Misericórdia Local não tinha condições para acolher tantas crianças, é isso? E depois elas vinham entregá-las a Lisboa? Condições poderiam ter, mas obviamente que implicava alguns custos que se calhar... E não era prioridade. Não eram prioritários. Então, estamos a falar, nesse período que tinhas referido, não é? Há um terremoto devastador que desorganiza toda a vida na cidade, causa desde logo uma grande mortalidade. Portanto, muitas crianças, provavelmente, cujos pais morreram, há uma desorganização geral, mas depois Portugal está a ser sujeito a uma série de alterações também bastante no sentido da sua fragilidade económica neste período, não é? Há as invasões francesas, portanto, no início do século XIX, a seguir vai haver uma guerra civil e, portanto, é neste período que nós estamos, mas, no entanto, com uma enorme natalidade e com uma grande atração de população do campo para a cidade, não é? Exato. E também isso vai provocar um aumento do abandono, porque muitas destas mulheres que vêm do campo vêm servir em casas, vão ser criadas em casas da capital, porque existe uma grande procura de criadas e, portanto, não têm mais para manter os seus filhos, não podem ficar com os seus filhos nestas casas e acabam muitas vezes por abandoná-los. Criadas de servir. Criadas de servir. Pois dizia-se que Lisboa, nessa altura, era uma cidade de criadas de servir. Criadagem, não é? E, inclusive, muitas destas raparigas expostas vão mais tarde tornar-se criadas. Tal era a procura na cidade. Portanto, há um ciclo que eterniza e perpetua a condição. Então, temos criadas de servir, teremos também a questão da moral também deve ter influenciado. Portanto, mulheres que engravidavam sem estarem casadas. Não é? Exato. Que mais mulheres? Que tipo de mulheres? Que outro tipo de mulheres é que seriam estas mães que se viam obrigadas a abandonar os filhos? Elas estão registadas sobretudo como criadas de servir e como domésticas. É o que as fontes nos dizem. E também muitas delas não estando casadas. Muitas delas acabam por falecer durante o parto, por ser doentes, por não ter leite para amamentar os seus filhos, por exemplo. Que era uma condição de mortalidade para a criança, não é? Exatamente. E elas próprias poderiam não ter mais para contratar uma ama, algo que era muito comum na altura, contratar-se as amas, enviar-se as crianças para zonas rurais, e obviamente que sendo estas mães, sobretudo da classe popular, não teriam mais para o fazer. E são também muitas vezes mães que são abandonadas pelos pais da criança. Portanto, filhos ilegítimos. Filhos ilegítimos. Prostituição. Li também no teu trabalho que também haveria alguma... Existem alguns casos, ainda que seja difícil de subentender. Ok, portanto não era assim tão importante. Eu tinha aqui esta nota para falar deste assunto, mas de qualquer forma podemos pintar um quadro demográfico de um século XIX, início de um século XIX, com uma população aumentada, com uma população desorganizada, desenraizada, vinda de outras zonas do país que de repente vêm para uma cidade, estão todas amontoadas, digamos, em bairros que não têm condições para as receber, não é? Portanto, isto é a tempestade perfeita para este tipo... Sim. Exato. E num século XIX que é um século XIX também marca uma diferença da maneira de ver a infância e a família. Exato. Há um novo ascendente da criança, no fundo a criança vai ocupando um lugar charneira, que é aquele que hoje em dia tem na nossa sociedade. Porque a criança antes era vista como? Era vista também de igual forma, mas se calhar nas classes populares, que é tendencialmente de onde são originárias estas crianças, são vistas essencialmente como uma mão de obra futura. Portanto, vão tendo cada vez mais importância, mesmo a nível institucional, denota-se uma preocupação com a sua educação, com o controle de que elas frequentavam a escola mesmo quando eram entregues a amas externas e, no fundo, ocupavam funções que fossem dignas. Sobretudo nas raparigas há esta preocupação, nos rapazes mais de aprendizagem de ofícios, sobretudo ofícios manuais, mas nas raparigas uma preocupação pela proteção da sua moral, para que não se dedicassem à prostituição ou à mendicidade.
É preciso dizer que este século, então, que a infância começa a ser reconhecida como uma, digamos, uma fase da vida, não é? Também há uma melhoria, apesar de tudo, das condições de medicina, não é? Sim. Médicas, que também contribuem para este aumento da população e para estas disfunções que se geram. Exatamente. As primeiras vacinas foram testadas em expostos e há uma preocupação muito grande da parte da instituição para que estas crianças sejam vacinadas. Era uma das obrigações das AMAs, está relacionada com a sua vacinação, com a sua higiene, com o terem roupas e, no fundo, haver essa salvaguarda para que crescessem de uma forma saudável. Uhum. É um fenómeno estritamente português? Não, é um fenómeno europeu, com características mais comuns com a Europa do Sul, com França, com Itália. Pelo catolicismo. Exatamente, exatamente. De que forma é que o catolicismo marca estes países, que justifica a existência da roda? Por um lado, pela salvaguarda da honra, por outro, pela salvaguarda espiritual da criança, pela sua sobrevivência. Há logo aquela preocupação inicial do batismo, mesmo que no sinal que acompanhava a criança quando do abandono estivesse registado que já tinha sido batizada, havia essa preocupação de ser algo que era imediatamente realizado assim que a criança fosse abandonada. Uhum. Então vamos lá a esse processo mais concreto. Portanto, estamos a imaginar uma instituição, portanto, neste caso já temos a Santa Casa da Misericórdia no Lar de São Roque. Sabe-se qual daquelas portas seria aquela onde estaria a roda? Portanto, estamos a falar da estátua do Padre António Vieira agora, não é? Que está mais ou menos no centro da fachada, e há a igreja do lado esquerdo e depois do lado direito, salvo erro, há 4 ou 5. O museu, eu creio que museu. Seria na zona do museu. Ok, tem ali 4 ou 5 portas. Portanto, uma daquelas portas teria este mecanismo rotativo. Exatamente. Qualquer pessoa poderia lá chegar. Aquilo não é, passa a expressão, muito exposto para quem quer fazer um abandono discreto. Muitas vezes outras pessoas eram pagas para levar a criança. Portanto, poderia acontecê-lo. Mas os dados dizem que não havia mais crianças abandonadas, por exemplo, no escuro da noite do que durante o dia. Não é muito significativa essa diferença. Portanto, às tantas, institucionalizou-se de alguma forma esse abandono anónimo como sendo um recurso. Era uma prática recorrente, quase, por muito estranho que nos pareça. E, portanto, o que é que acontecia? A criança era colocada nesta roda, ela tinha uma abertura para o lado de fora e depois o expositor tocava o sino, a rodeira que estava no interior rodava a roda e no interior, sem conseguir ver quem estava do lado de fora, e recolhia a criança ou qualquer objeto, qualquer sinal, manuscrito que pudesse ser abandonado juntamente com essa criança. Prestava-lhe os primeiros cuidados de saúde e era batizada. Vamos então falar dos sinais. Já várias vezes já referiste sinal, é aqui muito importante. O que é o sinal? Um sinal era um registro com que a criança era abandonada, podia ser um manuscrito que dava conta, por exemplo, do dia em que tinha nascido ou do dia em que tinha sido abandonada. Apesar do abandono ser anónimo, poderia também ter uma indicação dos nomes dos pais, dos motivos do abandono. Muitas vezes pedia-se que fosse dado um determinado nome à criança, o que raras vezes seria cumprido pela Santa Casa, para evitar que as mães abandonassem os seus filhos e se tornassem amas dos próprios filhos para receberem o salário. Havia-se esse recurso. E havia a própria mãe abandonava, certamente por não ter condições, com a esperança de reaver a criança, já como ama, que tinham uma espécie de subsídio, não é? Exatamente. Dá-nos a ideia da necessidade económica, exatamente, de facto, não é? Exatamente. Do estatuto social destas mães e dos próprios pais. Além de documentos escritos, que tipo de sinais é que eram deixados? Poderiam ser também abandonados com objetos. Objetos como cartas de jogo ou os bilhetes de lotaria, o que está associado, no fundo, a estas crianças. Há uma sorte, não é? Exatamente. Sorte e a pouca sorte. Há casos de abandonos com trevos, com pedaços de cabelo, com mechas de cabelo, com medalhas, com sapatos, com fitinhas, o que também às vezes nos indicia até a forma como as crianças eram abandonadas, a classe social a que pertencem. Essencialmente com tecidos mais pobres. Ok. Quando falas da classe social a que pertencem, havia a possibilidade de pessoas de classes sociais elevadas abandonarem crianças? Sim.
e com que Sobretudo filhos ilegítimos. lá está, a questão moral e não económica. Exato. Sim. E esses sinais tinham como objetivo, por exemplo, a lotaria, essas coisas que estás a falar, portanto, de desejar sorte quase como amuleto, ou tinham como objetivo também poder um dia recuperar, ajudar Sim. na recuperação da Um criança? dos objetivos nestes sinais, fossem escritos, fossem objetos, seria identificar mais tarde a criança quando os pais os quisessem recuperar. Ainda que estas recuperações depois se revelassem muito, muito pouco significativas, tinham esse objetivo, e em vários sinais manuscritos é referido exatamente isso, o desejo de a posteriori vir recuperar aquela criança. Manuscritos. A escrita não devia ser uma coisa tão disseminada na altura. Sim, não era? Portanto, isto implicava das duas uma, ou os pais sabiam escrever, ou então recorriam a outras Recorriam a pessoas. outra pessoa, sim. Exatamente. E o que é que nos dizem esses escritos, não é? Os escritos são muito reveladores, não é? Mais Sim. às vezes do que objetos, dizem exatamente aquilo que Os desejam. sentimentos, Sim. exato. São muito reveladores de sentimentos, existem estudos sobre isso, sobre essa parte das emoções no ato do abandono, e dão-nos informações sobre a própria criança. A idade da criança, normalmente eram abandonados recém-nascidos, mas conseguimos compreender exatamente que idade tinham. Sobre os progenitores, pode ou não ter informação, sobre o nome que desejavam que essa criança tivesse, se os motivos do abandono muitas vezes também são enunciados, nomeadamente que poderia não ter meios para manter a criança ou que estava doente. E o desejo, e claro, o desejo de recuperação futura é muito recorrente. É recorrente, portanto havia clara intenção de recuperar. E então, e tinhas falado aqui da idade das crianças ao abandono. Primeiro de tudo, consegue-se ter uma noção da escala, o número em determinado momento das crianças abandonadas? Sim, em meados do século XIX, em 1850, estamos a falar de cerca de 2.400 crianças por ano. E em 1869, 70, estamos a falar quase 3.000 crianças abandonadas por ano. Só na Roda de Lisboa. O número que foi subindo, acompanhando certamente o crescimento da população. Exatamente. Mas se calhar também acompanhando a possibilidade de haver ali aquele recurso. Achas que a partir de certa altura deixou de ser tida a consciência? Quer dizer, a maternidade é sempre impossível apagá-la e anulá-la, mas achas que do ponto de vista social deixou de haver uma sensação de dor, de sofrimento por este abandono? Eu acredito que não, acredito que possa sempre existir esse sentimento, mas era uma prática generalizada, era uma alternativa considerada viável, aí fácil, porque era anónima. Lá está, porque também a natalidade era muito superior, a quantidade de crianças não se compara com a que havia hoje, não é? E a mortalidade também. Sim, está muito relacionado também com o crescimento da população na cidade de Lisboa, com os próprios movimentos migratórios, com as profissões que estas pessoas que vêm para a cidade ocupam, e as suas classes sociais, obviamente. É possível perceber que profissões teriam estas mães nesses bilhetes? Sim, e são os pais? São sobretudo criadas de servir. Falámos disso, sim. E essa questão de não darem um nome, portanto, as mães ou quem deixava os bilhetes pediam certo nome, e essa prática da misericórdia não dar aquele nome... Era uma forma da misericórdia se proteger do que considerava ser de alguma forma uma tentativa de fraude. Porque estas mães também se poderiam candidatar a um designado subsídio de lactação, que era pago durante o período em que a criança estava a ser amamentada, mas que ainda assim poderia ser um valor mais baixo e não seria recebido na longa duração, por assim dizer, em que ainda que o ordenado, o salário de uma ama diminuísse ao longo do tempo, conforme a idade da criança avançava, era algo que receberiam na longa duração as mães, caso estivessem a criar os seus próprios filhos. Mas sim, havia esta tentativa de alteração do nome. Nunca lhes era dado o nome, ou quase nunca lhes era dado o nome que era pedido. Inclusive a Santa Casa dava-lhes um nome por ordem alfabética. Hoje entrava a Ana, amanhã temos o B, depois da manhã temos o C. Era um sistema. E há nomes que possam ser associados a esses nomes dos expostos, ou não há necessariamente, tipo nomes preferenciais que a Santa Casa desse? Sim, muitas vezes, e ainda hoje acontece, terem o nome exposto como apelido, ou Esposito, sobretudo acontece muito em Itália, o Espírito Santo também. Os apelidos. Os apelidos, sobretudo.
Porque Sim. as pessoas ficavam teriam Com estigma. apelidos, não é? Sim. E com estigma, obviamente, não Acaba é? a ser uma forma de estigma, sim. Sim. E nomes próprios, haveria nomes específicos ou Não creio. não A necessariamente? variedade é muito grande. Uhum. Muito grande. Então, consegue-se também, outra pergunta, consegue-se perceber, digamos, o perfil, há diferenciação, há mais meninas, mais meninos, ou determinadas idades em que houvesse mais tendência para abandonar? Para o período em que existem dados, a partir de meados do século XIX, não existe uma preferência por meninos ou meninas no ato do abandono. Portanto, não há uma diferenciação em Não função existe do sexo? Não é significativa a diferença. E, por exemplo, relativamente até à etnia, sabemos que Lisboa tinha uma grande população de negros, de africanos, muitos deles ligados às tarefas não só de serviço, mas também de escravidão, de escravatura. Havia uma percentagem importante de população africana ou era sobretudo população branca? Esse não é possível determinar, mas em determinado momento a Santa Casa registava as crianças de cor num livro à parte exatamente para evitar a exploração. Mas no século XIX isso já não acontece. De que forma evitaria a exploração? A escravatura, por exemplo. E escrever num livro à parte, Sim, de que forma é que isso... porque era mais fácil o controle daquelas crianças, ficavam sinalizadas para conseguirem mais facilmente controlar o seu percurso de vida e a quem eram entregues. Ok. Então estas crianças então entram. Dizias tu que a primeira coisa são amas, provavelmente que prestam os primeiros cuidados, portanto haverá amas internas Exato. e depois amas externas, Amas aquelas externas, que certo. Como é que seria a vida dessas amas? Que mulheres são essas? São sobretudo mulheres da classe popular, ou seja, estas crianças acabam por ficar sempre dentro do mesmo circuito, são abandonadas por famílias da classe popular e acabam por ser criadas também por amas da classe popular. Havia uma preferência de envio destas crianças para amas residentes, sobretudo em zonas rurais, e são particularmente enviadas para a zona de Porto Mós, de Orém, de Alcobaça, de Leiria. Portanto, zona norte da Extremadura, de Lisboa, da região de Lisboa. Exatamente, ou seja, ainda faziam alguns quilómetros até chegar lá. Mas disseste que algumas crianças morriam até no caminho, não é? Muitas delas, na altura em que já existia, por exemplo, a linha de caminho de ferro com os bilhetes pagos pela própria Santa Casa, e tentava-se que integrassem as famílias nestas regiões. O objetivo do envio para zonas rurais é porque se acreditava que as crianças, em termos de saúde, se desenvolveriam melhor. E também havia uma maior possibilidade de integração familiar do que comparativamente às amas que residiam em Lisboa, cujas casas não tinham tão boas condições. As crianças acabavam por ter uma mobilidade muito maior e por trocar de amas com muito mais frequência. Ainda assim, existiam tantas crianças abandonadas que a Santa Casa precisava obrigatoriamente também de recorrer a estas amas da cidade. Há alguma ideia de como essas crianças depois eram integradas e educadas nessas regiões? É possível muitas vezes perceber por registros posteriores de familiares que procuram reconstituir a história da sua família, e a partir daí é interessante compreender como é que de alguma forma estes postos se integravam. Depois, a partir de outros registros também. Mantinha-se o estigma, por exemplo, de expostos nessas zonas também, como em Lisboa? Por exemplo, nos registros civis e nos registros religiosos, sim. Continuam a ter o nome disposto associado. Há uma história deliciosa, aliás, de uma maravilhosa reportagem que o Expresso fez há relativamente pouco tempo, da autoria da Joana Pereira Bastos, da Raquel Moleiro e com o fotojornalista Tiago Miranda, em que eles dizem que a própria provedora Ana Jorge, em tempos, não é? A anterior, a provedora que esteve antes na atualidade, ela própria é descendente de expostos, não é? Exatamente. De uma bisavó, creio eu, ruiva, que nada tinha a ver com aquela região também do Oeste, não é? Claro. Ela também era do Oeste. Há muitos casos destes, de pessoas que nós hoje em dia conseguimos identificar como sendo descendentes de expostos. Há muitos casos, exato. Há muitos casos. E é muito interessante tentar compreender exatamente como é que passaram deste estigma do exposto e se conseguiram integrar nestas famílias, porque existem expostos que foram criados por amas para substituírem filhos que faleceram
e que foram efetivamente integrados como um filho biológico. E, portanto, é interessante compreender esta integração e estas dinâmicas. Há também a ideia de que zonas é que vinham os filhos abandonados, isto é, como vinham pessoas de outras zonas, falaste de Torres Vedras também, era sobretudo dessa região? Exatamente, sobretudo de Torres Vedras, existem algumas crianças que vinham de municípios mais longe, mas sobretudo em torno da cidade de Lisboa, sim. Ok. Portanto, muitas vezes acontecia aquilo que estavas a falar, as crianças vinham daquelas mesmas regiões e depois voltavam para regiões próximas, sim. Próximas, não é? Portanto, há uma Exato. espécie de desertificação e repopulação. Exatamente. Pronto, e que explica muito também as grandes mudanças que houve no século XIX. Como é que era a vida destas crianças? Sabe-se como é que era a vida dos expostos dentro da instituição? Eram muito poucos aqueles que ficavam dentro da instituição, porque acreditava-se que a acumulação de crianças aumentava a sua mortalidade e, portanto, o objetivo era que fossem enviados o mais rapidamente possível para amas externas. Mas porquê? Havia muitas crianças, havia um amontoamento de... Sim, havia bastantes crianças, ficavam na instituição aquelas que tinham uma saúde mais débil e que precisavam, sobretudo, de mais cuidados, cujo transporte também colocaria em risco a sua saúde. E há a indicação de como é que seriam mesmo as condições de vida? Tenho a ideia de ter lido que havia as doenças infecciosas abundavam. Sim, muitas doenças, escarlatina, muitas doenças. Sarna, exatamente. Infecções dos olhos. Exato, os relatos são assim, marcantes, mas a Santa Casa tentava fazer melhorias no seu edifício para se pode tornar mais arejado, para melhorar as condições. Estas crianças eram muitas vezes enviadas para banhos no mar, aquelas que ficavam na instituição. Havia uma preocupação pela sua salvaguarda. E ficavam, há idades, digamos, para haver mudanças depois nesse percurso das que ficam na instituição? À partida não. À partida eles poderiam ficar mais ou menos até 1 ano e depois serem enviados então para amas externas, para uma designada já ama de seco, porque a criança já não estava a ser amamentada, mas dependia muito do estado em que a criança estava. E, por exemplo, aquelas que ficavam à guarda da instituição, ficariam até quando? Depende. Depende do seu percurso de vida, depende das suas condições. Muitas delas acabavam mesmo por ficar lá, por desenvolver a sua educação na própria instituição. Porque havia educação, havia instrução. Sim, havia instrução e até acabavam mais tarde por exercer ofícios de sapateiras, de costureiras, de modistas dentro da própria instituição, enfermeiras. E não havia uma idade de emancipação concreta? Sim, existia uma idade de emancipação, ela foi alternando entre os 18 e os 20 anos, sensivelmente também em função do número de crianças que existia, tutelado não só dentro da instituição, mas também fora da instituição, devido ao encargo financeiro que a sua criação representava, foi variando este número esta data e a idade de emancipação. De facto, há uma evolução depois, a partir de certa altura no século XIX, relativamente a este fenómeno, não é? Até alguma instabilidade do ponto de vista legislativo e dos regulamentos que... Como é que evoluiu este fenómeno depois, a partir do século XX? Do XIX, perdão. No século XIX começou a partir, sobretudo com maior intensidade a partir do meados do século XIX, começou a existir um debate sobre o quão viável seria esta roda, nomeada, não a instituição em si, mas o abandono anónimo. E considerava-se que deveria haver uma responsabilização parental. Os pais deveriam ser responsáveis por criar os seus próprios filhos, e não uma instituição. Lá está, alterações também do ponto de vista quase filosófico, de encarar a família, não é? Exatamente. E que, quanto muito, o que estas instituições poderiam fazer era conceder subsídios para ajudar esses pais a manterem os seus filhos. E, portanto, caminhámos aqui para uma mudança que foi decretada em 1867. Ok. Que, no entanto, esse decreto foi revogado no contexto da Janeirinha. Só mostra instabilidade também política. Alguma instabilidade política, mas, no entanto, a situação era de tal forma insustentável, sobretudo a nível municipal, com o financiamento destas crianças, que acabou por ser aplicado um pouco por todo o reino este encerramento das rodas. Porque aconteceu aqui uma excepcionalidade de Lisboa, mais uma, não é? Na maioria das câmaras do território nacional eram as câmaras as responsáveis, mas em Lisboa era a Santa Casa da Misericórdia. Exatamente. Não é? E a Santa Casa reclamava muito porque... Reclamava muito, ela recebia
este financiamento da criação dos postos era feito às custas municipais, mas era um financiamento constantemente atrasado. E, no entanto, existiam roupas para pagar, amas para pagar, alimentação para pagar. Joana, há até a descrição de amas que vinham de longe para serem pagas e que ficavam... E que ficavam à porta sem receberem. Inclusive, existem relatos nos jornais em que elas diziam que estavam a criar o futuro da nação. Portanto, não fazia sentido que não recebessem os seus salários e, portanto, existiam mulheres que, à custa desta miséria, faziam pequenos empréstimos, as chamadas rebatadoras. Ok. Mas ali mesmo junto à Santa Casa? Largo, no largo. Portanto, elas substituíam-se à Santa Casa para emprestarem dinheiro a estas amas. Okay. E depois seria pago, obviamente, mas tarde com juros. Exatamente, ok. Incrível. Portanto, gerou-se até uma economia paralela. Exatamente. À volta disto. Mas estávamos a falar então dessa evolução ao longo do século XIX. Em 67 há a extinção, não é? Sim. Mas depois volta, passado uns meses, com a janeirinha, uma pequena, como dizer, revolta. Não é? Em que mudou alguma coisa no governo nacional, não é? Voltou, portanto, a ser reativada a roda. Não voltou a ser reativada. Na realidade, a situação era de tal forma ela insustentável que um pouco por todo o reino a roda já vinha sendo encerrada. E aconteceu em Lisboa em 1870, um pouco mais tarde do que relativamente a outras partes. E a posição da Santa Casa foi exatamente tal como noutras partes e noutros contextos europeus, encerrar a roda. A roda transitou para o interior da instituição. O abandono deixou de ser anónimo. Os pais tinham de se identificar, tinham de justificar o motivo pelo qual estavam a abandonar os seus filhos. E a Santa Casa logo decidiria, em conformidade, se eram motivos que poderiam ser considerados para o abandono. É um dar para a adoção, mais parecido com o não é? Exatamente. O chamado dar para a adoção, se calhar não é. Esta expressão, se calhar é desadequada, mas é aquela que me ocorre aqui. Inclusivamente neste período também se envolve a polícia. Exatamente. Não é? Explica lá. Para evitar este abandono anónimo, passou a haver um policiamento em torno da instituição. E é muito interessante porque a Santa Casa recorria muito à Polícia Civil de Lisboa para tentar não só controlar o abandono anónimo em espaços públicos, mas também para investigar quem é que estava a abandonar estas crianças e levá-los a processos judiciais, inclusive. Portanto, há aqui quase um incentivo à denúncia também. Uma moralização social. Uma moralização social. Enfim. E com isto o que é que acontece com o fenómeno do abandono? Ele volta a emergir e do aborto? Há dados sobre isso? É muito difícil de compreender se o infanticídio e o aborto aumentam. Não existem muitos registros, mas o abandono em si diminui fortemente, para cerca de 10% do período anterior. Porque também começam a surgir instrumentos de apoio, não é? Às famílias, não é? Isso. São concedidos mais subsídios de lactação às mães para manterem os seus filhos. No fundo, há ali uma proporcionalidade entre a diminuição do abandono e o aumento destes subsídios. Também incentivos para que os pais recuperassem os seus filhos. Portanto, há um incentivo para essa recuperação. Portanto, surgem aqui uns rudimentos, talvez muito longe ainda disso, certo? Mas de um Estado social de alguma forma. Exato. Muito longe, claro. Mas o Estado a ter noção de que tem de suprir. E o fenómeno dos expostos, aqui que estamos já quase a terminar o nosso programa de hoje, o que é que aconteceu a este fenómeno? De que forma é que ele sobreviveu nesses anos seguintes e sobrevive ainda hoje? Em termos da criação destes menores, o sistema manteve-se o mesmo. Ou seja, houve uma continuidade. Apesar desta ruptura na prática e da forma como a prática era levada a cabo, a criação dos menores manteve-se. Enviados para amas externas, sobretudo nas mesmas regiões, e foi já na Primeira República, em 1822, que foi criada a Tutoria da Misericórdia de 1922. Sim. 1922. Sim. Foi criada a Tutoria da Misericórdia de Lisboa e nesta altura deixaram de existir os designados postos, ainda que não tenham deixado de existir, porque aqueles que o eram até então continuaram a ter essa designação. Continuaram, consegue-se perceber de que forma, consegue-se perceber o caminho e o estigma... Até pelos apelidos, é muito recorrente. Muito bem. Obrigado, Joana. Obrigada. Este é um tema difícil, mas é um tema também muito importante para entender séculos passados e a miséria que se vivia não só em Portugal, mas em vários países da Europa.
Muito obrigado, então. Obrigada. Obrigado. Histórias de Lisboa têm a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Siga-nos no Instagram, histórias.de.lisboa. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.